Olá, pessoal da sétima fase, novamente. Então, neste segundo momento, neste contato com vocês devem ter visto lá duas questões naquela outra apresentação. Primeiro, que a professora de vocês está aprendendo a lidar com essa tecnologia nova, ok? E segundo, que vocês devem ter visto, aliás, eu vou retomar ali um pouquinho a minha fala, que é o seguinte: naquele primeiro momento eu não me aprofundei em todas as teorias e teóricos ali, que vocês podem vê-las todas de uma forma muito completa, fazendo a leitura do livro Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, que também faz parte da nossa bibliografia. Porque, de qualquer forma, mesmo que fosse na nossa aula presencial, o meu foco seria este mesmo aqui. Eu coloquei ali os principais teóricos lá na outra apresentação, e aqui eu ainda vou especificar mais ainda, porque nós vamos nos valer da teoria geral dos sistemas, né, para aproximar ainda mais da nossa prática sistêmica, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho profissional, ok? Então, nós vamos nos aprofundar agora na teoria geral dos sistemas do Bertalanffy, também conhecida muitas vezes como TGS, né? E é onde nós vamos aplicar alguns pressupostos dessa teoria, aqueles que mais nos interessam para a nossa prática também, ok? Juntos até aí? Bom, o Ludwig von Bertalanffy, ele inicia a escrever a Teoria Geral dos Sistemas em 1925 e vai publicar ela em 1947. Depois eu fui reescutar a outra aula e vi, minha gente, que eu fiz essa troca aqui. Ele inicia a escrever sobre a Teoria Geral dos Sistemas em 1925 e vai publicar em 1947, tá? Me dei conta de uma outra coisa. Lá na teoria Bootstrap, eu falei teoria da matriz Z. Não, está errado. É teoria da matriz S, ok? Então, vamos voltar aqui para a teoria geral dos sistemas do Ludwig von Bertalanffy. Bom, então, essa teoria, ela vai surgir como uma terceira perspectiva, além do reducionismo e do holismo, né? Bertalanffy queria achar assim o caminho do meio, né? Porque dentro da ciência ficou esses dois extremos, né? O reducionismo, ele que provou ser um método bem sucedido dentro dos limites de aplicabilidade nas ciências exatas, foi muito útil, sem dúvida, e o holismo, que representava uma tendência mais filosófica do que empírica e não se prestava a testes de laboratório, e com isso não ganha muito prestígio na ciência acadêmica, né? Então, inclusive, o Smoot, que foi um sul-africano que criou esse termo, num primeiro momento, que ele denominou holismo, mais tarde, à medida em que ele vai desenvolvendo a teoria dele, ele pede que a gente troque, deixe de usar a expressão holismo e use holístico. Por quê? Todas aquelas, né, tudo que é terminado em ismo remete para uma concepção de exagero e fechamento, né? Então vejam lá, ó, mercantilismo, feudalismo, egocentrismo, capitalismo, socialismo e outros mais, né? Em que, ou seja, sempre remete para a ideia de exagero ou fechamento em alguma ideia ou proposta. Então ele faz esse pedido a partir de um certo momento, depois dele já ter apresentado a teoria dele, que a gente use essa expressão holístico, ok? Bom, então, a partir do que foi enunciado pelo Bertalanffy, um primeiro pressuposto importantíssimo é que não se pode mais ignorar a
pluralidade de causas que vão determinar em um dado momento uma situação, né? Toda conduta e comportamento, ela é uma parte de um todo mais amplo, né? Então eu coloquei ali como exemplo, né? O indivíduo em si, ele é um sistema, né? Completo ali, com todos aqueles sistemas que inclusive formam o próprio corpo físico do indivíduo, né? Sistema circulatório, digestivo, sistema nervoso, não é assim? Ok. Mas esse indivíduo, ele é um subsistema de um sistema mais amplo que é a família a qual ele pertence, ok? E a família por si, em si mesma, ela é um sistema, mas ela é um subsistema de um sistema mais amplo que é a sociedade. E assim a gente segue. A sociedade é um sistema em si, mas é subsistema de um sistema mais amplo que é a cultura. Estão percebendo? Então é sempre nessa compreensão de que é um sistema, ele é um subsistema de um sistema maior, que por sua vez é subsistema de um sistema mais amplo, ok? E com isso vai se formar uma hierarquia bem definida e estratificada de subtodos, que sempre farão parte de um sistema amplo, ok? Ou mais amplo. Bom, nessa organização hierárquica, e é do nível menos complexo para o mais complexo, vejam, chamo a atenção de vocês para um detalhe, que não é um detalhe, na verdade, né? Não é do nível menos importante para o mais importante, ou do nível menor para o maior, né? O Bertalanffy, inclusive, ele toma esse cuidado, né? Então ele usa o termo no nível menos complexo para o mais complexo. E é assim que a gente precisa aprender a exercitar a nossa percepção sobre as situações. Então ele vai dizer que existe uma ordem autorreguladora, né? Onde, além da subordinação de cada parte aos níveis mais elevados da hierarquia, acontece a independência de funcionar de modo autogovernado como um todo autossuficiente. Lembram lá do exemplo que eu dei? Indivíduo, família, sociedade. Todos têm essa condição de funcionar de forma autogovernada, né? Ou autossuficiente. Mas estão subordinados a níveis, né? A essa ordem autorreguladora, né? Percebe? É como nós nos organizamos, né? No nosso dia a dia, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa cultura, nossas formas de governo, ok? Então, existe uma ordem autorreguladora, ok? Bom, dentro dessa ordem autorreguladora, onde nós fazemos partes, cada elemento do sistema, né, em cada um de nós, tá? Existe a tendência integrativa ou autotranscendente, né? Participativa, então, ou seja, é o que faz com que cada elemento se integre como parte de um todo maior. É aquele nosso lado que nos chama a parceria, a fazer parceria, né? E a tendência autoafirmativa, que vai garantir o quê? A individualidade do elemento, a individualidade do indivíduo. Ali é onde vocês verem que Bertalanffy escreveu elemento, a gente pode substituir por indivíduo, né? Então, a tendência integrativa ou autotranscendente, ela integra o indivíduo como parte de um todo maior, né?
que é essa tendência que faz com que nós, indivíduos, busquemos fazer parceria, construir parceria, sermos seres gregários na expressão da nossa psicologia, dos nossos psicólogos sociais, né? Ou seja, fazemos parte, integramos e queremos fazer parte, queremos fazer parcerias, queremos estar juntos, né? E a tendência autoafirmativa, que vai garantir a cada um de nós a nossa individualidade, né? O nosso jeito de ser, que vai ser pessoal e intransferível, ok? Bom, e se a gente quer ter uma compreensão de todo o sistema, o Bertalanffy nos coloca que a gente vai precisar saber que dentro dessa ordem autorreguladora existe um conjunto de regras que vai gerar um padrão de interação entre os elementos que irá dar uma configuração da forma de organização do sistema. Então, ou seja, sempre haverá um conjunto de regras que vai gerar um padrão de interação, um jeito de interagir, um jeito de estarmos juntos entre os indivíduos. Podemos substituir novamente ali, tá vendo? Né? E isso irá dar uma configuração da forma de organização de como nós nos organizamos nos nossos sistemas, né? Desde um casal, uma família, um grupo, uma equipe de trabalho. Estão percebendo? Né? E qualquer mudança que ocorrer com um dos elementos ou com um dos indivíduos refletirá em todo o sistema. Estão vendo? É essa percepção dessa interrelacionalidade é a grande contribuição aqui também da teoria do Bertalanffy. Então, a partir do que o Bertalanffy enunciou na TGS, né, o que a gente pode compreender e perceber, né? Que a estrutura de um sistema, ela começa a partir de um todo indiferenciado. Vou trazer os exemplos novamente. Um casal, uma família, um grupo de trabalho, uma sala de aula, né? Como a nossa, né? Então, essa estrutura, ou seja, o nosso padrão de interação, o jeito que a gente vai construir, né? Ou vai construindo o nosso jeito de interagir, né? Vai ser através da forma como nós formos interagindo entre nós, ok? Então a estrutura do sistema ela vai começar a partir de um todo indiferenciado. Vamos dar um exemplo assim mais próximo de nós, que é a sala de aula. Vocês, por exemplo, quando iniciaram lá na primeira fase, né? Era um todo indiferenciado. Mesmo que algumas pessoas tivessem uma história de convivência anterior, né? Ou porque já foram juntas para o curso de psicologia, ou porque se reencontraram fazendo o vestibular para psicologia, passando e se encontram lá naquela primeira fase, ou pessoas que de fato nem nunca tiveram nenhum contato e passam a conviver naquela primeira fase, mas inicialmente é um todo indiferenciado, ok? E é através da interação dos indivíduos, né, é que esse todo ele vai se diferenciando cada vez mais e mais. Então as partes ou os indivíduos vão se especializando e se dedicando a ações e funções determinadas, né? O que isso vai querer significar, né? Que o Bertalanffy coloca. Quando nós começamos a conviver num grupo, ninguém ainda conhece ninguém, né? Direito assim, né? A convivência é que vai trazer isso para nós, é que vai revelar isso para nós, né? Então por isso que no primeiro momento, o Bertalanffy vai dizer assim que todos os elementos possuem as mesmas possibilidades e potências. Então, ou seja, todos os indivíduos, ok? Estão ali e no mesmo ponto de partida ali, os indivíduos vão possuir as mesmas possibilidades e potências, né? Ok?
Aí vocês podem falar, ah, Maria Fernanda, mas e a educação diferente que cada um recebe, a cultura familiar que cada um recebe, né? Tudo isso vai estar embutido em cada um de nós, percebe? Mas num primeiro momento, essas coisas não vão se revelar. Elas só vão se revelar a partir da interação, ok? Por isso que a gente diz que todos os indivíduos vão possuir as mesmas possibilidades e potência. Num segundo momento, as diferenças elas já começam a surgir e os indivíduos já vão centralizar determinadas funções. Então a gente percebe, né? Por exemplo, dentro do grupo começam a surgir pessoas que inclusive vão assumindo funções e papéis, né? Por exemplo, aqueles que vão acabar assumindo, inclusive, até o papel de líder da turma, né? Aqueles que, sendo mais comunicativos, acabarão provavelmente assumindo o papel de porta-voz da turma ou do grupo, né? Não significa que tenha somente um, pode ter mais de um, tudo vai depender daquele padrão de interação, daquele jeito em que os próprios indivíduos vão construindo a partir da convivência. Vão percebendo? Então, aí as diferenças que vão aparecer, as culturas de educação que cada um recebeu, de criação, né, do ambiente familiar, das escolas que frequentou, da cultura em que viveu, quer dizer, das experiências de vida, aí essas características, isso que faz parte, vai começar a aparecer, ok? E aí as funções e os papéis vão se definindo dentro do grupo, não é assim? Vão pensando aí, vão lembrando da história da turma de vocês, desde a primeira fase até a sétima fase, agora, quando a gente se reencontrou, né? E a pergunta-chave é assim: mas o que acontece quando há um desvio de função? Ou seja, quando alguém que está ali em algum papel ou função, de repente fala assim: ó, agora alguém assume a liderança da turma e eu não quero ser mais líder de turma, né? Ou aquela pessoa que era comunicativa e que por isso até se tornou o porta-voz da turma, por um momento pessoal que está passando, não tem mais essa disponibilidade, né? E às vezes ela nem vai comunicar formalmente isso, né? E às vezes vai conseguir falar, olha gente, eu estou passando por alguma situação que no momento me impede, eu estou mais reclusa, eu estou mais pensativa, não estou tão disponível para ser a pessoa que é o porta-voz da nossa turma, né? E às vezes ela, em não conseguindo fazer esse comunicado ao grupo, vai simplesmente mudar de comportamento, as pessoas vão começar a perceber que elas são uma pessoa mais reclusa, mais fechada, mais na dela, não é mesmo? E qual é a tendência que os sistemas apresentam quando isso acontece, né? O que acontece quando há um desvio de algum papel ou alguma função, né? A tendência é que o grupo em si, num primeiro momento, reaja dizendo: não, 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 fique, você consegue, você é capaz, você está fazendo isso muito bem até hoje e tal. Então, há uma tendência em fazer com que a pessoa se mantenha naquele papel, naquela função. Aqui vocês já começam a ter uma pequena ideia, uma ideia inicial do quão é difícil ou grande desafio dentro da terapia sistêmica, que é uma terapia que vai querer focar e que foca nas mudanças de padrão do sistema para que as aprendizagens continuem avançando, né? Lidar com esse trabalho de mudança, porque a tendência é manter uma homeostase, é manter as coisas como estão. Então o Bertalanffy, aplicando, né? Vamos aplicar agora, ele mesmo faz isso em alguns trechos lá dos trabalhos publicados, ele aplica essa teoria dele no sistema familiar, né? E nós vamos usar a família como exemplo, mas vocês podem transpor isso para outros grupos, como eu já falei anteriormente. Então, Bertalanffy ele considera a família como um sistema aberto, constituído por unidades ligadas no conjunto por regras de comportamento e por funções dinâmicas.
e em constante interação entre elas e em intercâmbio com o exterior, né? Então a gente não pode esquecer que os seres vivos, todos os organismos vivos, nós não somos sistemas fechados, né? A família tem a vida própria dela e particular dela, mas o tempo todo ela está interagindo, inclusive com outros sistemas. O sistema escola, o sistema do local da empresa onde a pessoa trabalha, da cultura externa, né? O sistema político, econômico, social, né? Os sistemas eles têm um intercâmbio constante entre eles, né? E o Andolfi, o Maurício Andolfi, que é ele é o pioneiro, na verdade, na área da terapia familiar na Europa, especificamente na Itália, ele vai dizer que é um equilíbrio dinâmico entre a tendência homeostática, ou seja, manter as coisas como sempre foram, como sempre estiveram, e a capacidade de transformar, de realizar novas aprendizagens, é que vai garantir o duplo processo de continuidade e crescimento do sistema familiar. Percebe? Então, um exemplo que eu dou para vocês aqui. Os pais não vão poder querer continuar tratando seus filhos adolescentes como tratavam eles como quando eles eram crianças, né? Quando a gente é criança, o pai e a mãe da gente fala assim, se arrumem criançada que hoje nós vamos visitar o vovô e a vovó. Aí as crianças se arrumam e já logo entram dentro do carro e vamos visitar a vovó. A partir do momento que o estágio do ciclo vital da família, os filhos chegam na adolescência, a coisa não vai funcionar do mesmo jeito, nós sabemos disso, né? Por quê? Um vai querer ficar em casa para ver um filme ou uma série, o outro vai querer ficar para ver um livro, ou o outro já vai querer sair para namorar, ou o outro vai dizer, hoje eu não vou ver meus avós, outro dia eu vou lá, vocês vão hoje, outro dia eu vou, percebe? Então, é o equilíbrio entre manter as coisas exatamente como são e como estão, e a capacidade de transformar e de ir se adaptando e se adequando, né? E desenvolvendo habilidades e competências para para lidar com essas mudanças e realizar essas mudanças, esse equilíbrio dinâmico é que vai permitir que o sistema sobreviva e continue e siga em frente. Isso seja um sistema familiar, uma empresa, né, uma instituição escolar, hospitalar, percebem? O equilíbrio entre vamos manter as coisas como estão, entre aquilo que está seguindo e funcionando muito bem, mas não pode ficar fechado nisso. Tem que estar aberto a mudanças e a novas aprendizagens, ok? Muito bem, vamos seguindo. Então, o sistema é uma totalidade integrada cujas propriedades não podem ser reduzidas a unidades menores, percebem? Embora a gente possa discernir partes individuais em qualquer sistema, na família, na escola, numa empresa, numa organização, ok? Mas a natureza do todo ela vai ser sempre diferente que uma simples soma desses elementos. É como eu já falei anteriormente. É o padrão de interação construído pelos próprios indivíduos que vai determinar a natureza de como é que esse sistema irá funcionar, ok? Bom, nos próximos slides vocês vão ver que o que eu faço é uma descrição de características dos sistemas, né? E aqui eu gostaria que vocês dessem uma olhada, fossem seguindo pelo o material que eu encaminhei para vocês e a gente numa oportunidade fazer eu esclarecer alguma dúvida sobre aquela questão ali que é uma descrição das características dos sistemas. Eu entendo que elas estão colocadas de uma forma clara, mas se houver necessidade, vocês podem fazer contato comigo, né? E aí a gente esclarece quais seriam as dúvidas, ok? Bom, e o que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui, ó, é que o que separa o sistema um sistema do seu contexto são os seus limites, né? Que eles podem ser
mais ou menos permeáveis e nunca no sistema, nos seres vivos, impermeáveis, ou seja, há uma troca de informação constante no interior de cada sistema e deste sistema com outros sistemas, certo? E nem as circunstâncias externas e nem as internas exclusivamente, ok? Vão determinar a conduta e o padrão de funcionamento do sistema. O que acontece é um interjogo constante, permanente entre ambas as variáveis, entre o que acontece dentro do sistema e o que acontece fora do sistema, ok? Então, a causalidade é circular, né? Pois é num processo de interação dinâmica no qual fora e dentro vão se modificando, é que vai se desenvolver nesse interjogo de expectativa, cujo resultado vai ficar conhecido, inclusive, como a identidade do indivíduo, ou a identidade daquele grupo, ok? E outra coisa muito importante, a gente não pode trabalhar com um subsistema, ou seja, com apenas um indivíduo, né, esperando que o resto do sistema permaneça imutável, né? Isso é conhecido como interdependência das partes de um sistema. Então, por isso que o que foi observado quando a terapia familiar surgiu, né? A terapia das famílias surgiu, é que a, a proposta de que a gente quer ver todos os indivíduos juntos, porque às vezes em certas situações de dificuldades, problemas, ou até mesmo de doenças, a gente trabalhar com um indivíduo isoladamente não vai ser um resultado tão frutífero, tão produtivo quanto a gente trabalhando com todos juntos já ao mesmo tempo, porque logo já fica perceptível qual é a parte de cada um em todo aquele processo e em que cada um terá que fazer o seu esforço de mudança, ok? Bom, então aqui mais um pouco de características dos sistemas, tá? E deixa eu ver o que mais aqui, mais características do sistema, inclusive ali repetindo com outras palavras, mas a mesma coisa, ok? Ó. E aí aqui então vou chamar a atenção para algo que acontece nos nossos sistemas familiares, escolares, institucionais, organizacionais, que é a questão da estereotipagem, né? Que ela é o que? O resultado de uma cristalização, de um empobrecimento de possibilidades na maneira de perceber o mundo, a vida, as relações e de responder às situações de vida. Por quê? Há uma tendência de que, na verdade, somos formados por memórias, né? E aí a gente vai recebendo informações e vai armazenando essas informações e vai fazendo uso delas. Então, há uma tendência em que a gente faça mais repetições do que usar a nossa criatividade, tá? Então, por isso, o grande cuidado com essa questão da estereotipagem, porque não é porque uma coisa está funcionando muito bem que eu posso acreditar que ela vai continuar funcionando para todo sempre ou que aquela é a solução para todo sempre, porque as circunstâncias e situações irão mudar. Muita coisa pode acontecer, né? Então, ó, aqui está a nossa bibliografia desse material sobre a questão da aplicação da teoria geral dos sistemas. Espero que tenha ajudado e contribuído para que vocês consigam ter uma boa compreensão deste nosso conteúdo. E até a nossa próxima aula, aonde vamos seguir com o nosso conteúdo. Um abraço, pessoal, e fiquem bem.